Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula sobre espectrometria de massas. Na aula anterior, a gente já falou sobre geral, né, o aspecto geral da espectrometria de massas, tratou bastante de impacto eletrônico, que é o que a gente usa bastante para análise em orgânica experimental, por exemplo, análise de compostos orgânicos. Mostrei as outras fontes de ionização e o assunto de hoje é tratar justamente dos analisadores de massa. Tá? É importante entender que os instrumentos comerciais eles são vendidos como combinações desses elementos. Então você tem uma certa fonte específica com um certo analisador específico, por exemplo, você tem um espectrômetro de massa por electron spray com um triplo quadrupolo, ou um electron spray com um quadrupolo e um FTCR, ou um impacto eletrônico com a 3D. O que vai definir isso é a aplicação que você vai usar, o dinheiro que você tem para comprar e o tipo de informação que você quer tirar dessa sua análise por massas. Tá? Então, tenha em mente isso, que a espectrometria de massas é uma área muito grande e são vários instrumentos diferentes. Por causa disso, eu peço de novo para você dar uma olhada na bibliografia que está na descrição desse vídeo, se você quiser ter um pouco mais de informação sobre espectrometria de massa e se aprofundar nesse assunto. Tá? Então, a ideia aqui é realmente mostrar os analisadores de massa mais comuns e dar uma ideia de como eles funcionam, e para uma discussão mais detalhada você pode ir para a literatura ou entrar em contato comigo, ok? Como a gente veio discutindo, o que a gente fez até o momento é tratar essa parte inicial aqui da fonte de ionização, tanto em pressão reduzida quanto em pressão atmosférica. A gente já falou também na aula passada da parte do detector, já tratou que tudo isso tem que estar sobre vácuo, então nos falta falar de forma um pouco mais detalhada do analisador de massas. Tá? Um dos primeiros analisadores de massa que a gente gosta de descrever num curso de espectrometria de massa é o que a gente chama de setor magnético. E eu já, na verdade, quando expliquei como o espectrômetro de massa funcionava, naquele exemplo inicial, eu usei algo muito parecido com isso. Tá? Então, pensa que você tem o seguinte, você tem uma fonte de íons aqui, então você gerou um íon com um laser, um áudio, ou você fez algum impacto de elétrons, tanto faz, tá? Mas vamos pensar que você tem o íon gerado aqui dentro, um positivo só, por exemplo, tá? Então você tem esse íon aqui com carga positiva, e eu tenho dois eletrodos aqui. Isso aqui define uma lente eletrostática, tá? Duas placas com potencial elétrico, com furo no meio para eu passar, definem uma lente eletrostática. Se eu tenho uma diferença de potencial, vamos supor que eu coloque nesse cara aqui um potencial positivo, eu vou ejetar o íon aqui para fora. Então o íon vai seguir nessa trajetória, ele vai seguir em linha reta. Tá? A energia cinética inicial desse íon vai depender, em última análise, da carga que ele tem e da aceleração que eu estou aplicando pela voltagem que eu aplico aqui. Tá? E isso vai definir a velocidade do íon, que depende, obviamente, da massa que ele tem, né? Depende da massa inicial. Quando um íon com uma velocidade, é difícil desenhar isso, mas vamos tentar. Como um íon com uma velocidade nessa direção aqui entra em uma região que tem o setor magnético, vamos supor que o campo magnético está saindo aqui, tá? Eu tenho o campo magnético saindo nessa direção. O PowerPoint não gosta de círculos porque ele acha que eu estou tentando selecionar. Então, saindo nessa direção, a gente vai ter uma força resultante que vai atuar aqui para dentro, fazendo com que o íon comece a fazer uma órbita circular. Se você pensa que você tem um campo magnético homogêneo, que é o que a gente costuma ter, você pode escrever a própria energia, a própria órbita circular, né? O raio dessa órbita circular vai depender da relação a essa carga do íon, da velocidade que esse íon tem, que vai ser dado por essa equação aqui de cima, tá? E do campo magnético que você tem. Para um campo magnético fixo, a relação massa-carga, que é isso que você tem aqui, vai depender do campo magnético, e você vai ter um raio específico para cada relação massa-carga. Tá? Então, para quanto maior for essa relação massa-carga, maior vai ser o raio. Então, uma espécie de relação massa-carga maior vai vir aqui nessa órbita aqui de cima, uma espécie menor vai vir nessa órbita aqui de baixo. O que você faz nesse tipo de instrumento é que você coloca uma fenda de saída e um detector em uma certa trajetória. Nessa trajetória,
você vai detectar quem faz justamente esse caminho. Tá? Para eu detectar esses outros dois íons, eu teria que colocar uma outra fenda aqui com outro detector, uma outra fenda aqui com outro detector, o que ia elevar o custo desse instrumento. Mas a parte boa desse instrumento é que é um instrumento que tem uma resolução em massas muito alta, porque ele é muito reprodutivo. O campo magnético é um campo magnético bem estável, é bem homogêneo, que garante com que eu tenha um raio bem definido para cada relação massa-carga. Então, se eu sei de antemão os tipos de íon que eu quero analisar, eu consigo construir um instrumento colocando detectores para cada íon que eu quero analisar. Tá? Isso aqui é bem utilizado para análise geológica. Então, análise geológica você quer fazer, sei lá, carbono 12 e carbono 13. Tá? Se você quer medir a diferença de carbono 12 e carbono 13, você pode construir um instrumento onde você sabe onde cada isótopo vai chegar. Tá bom? É isso que eles fazem, por exemplo, na geologia. Isso aqui é uma foto do instrumento que tem na geologia da USP. Para ter uma ideia, esse instrumento é alugado de tão caro que esse instrumento é. Então aqui você tem uma fonte de ionização, então a amostra de rocha normalmente vem aqui nessa condição. Você tem uma câmera que permite encontrar o ponto exato da amostra onde você quer amostrar. Tem um sistema que amostra algum ponto específico, né, que analisa o ponto específico dessa amostra e forma ejeta, né, os íons que você quer analisar. Ele passa nesse primeiro setor que está aqui, que é o que a gente chama de setor elétrico. Então tem duas chapas que você pode aplicar potencial elétrico. Isso serve para você já separar alguns íons que tem aqui, tá? E permite que você faça diversas análises diferentes, com materiais diferentes. Ele continua seguindo, passa por esse outro setor aqui, que é o que a gente chama de setor magnético. Esse aqui é o setor magnético, onde você tem a linha do campo magnético aqui. E isso separa alguns outros íons que estão aqui. Tá? E aqui chega num certo detector. Nesse ponto você tem mais de um detector normalmente para medir espécies geológicas diferentes, com uma resolução muito boa. Tá? Então esse é um jeito de medir espectro de massa de espécies geológicas de forma muito precisa. Tá? Eu gosto dessa foto porque aqui é um computador normal, tá? Então dá para ter uma ideia do tamanho do instrumento perto desse computador. Mas uma torre de computador normal, o tamanho do teclado está aqui em cima para te dar uma relação, e o tamanho do instrumento. Tá? Um instrumento bem grande. Isso aqui é a mesma foto do instrumento, então dá para ter uma ideia de quantos metros ele tem, né? Então isso aqui teria 1 metro, a gente teria... Vou fazer uma escala muito bem feita aqui, tá? Chama de aproximado. São 7 metros de ponta a ponta de instrumento, tá? Isso aqui é montado para cima, na verdade. Então é justamente isso que você tem, um setor elétrico e um setor magnético acoplado. O setor elétrico permite que você focalize os íons para que eles façam uma separação no setor magnético, tá? E te dá um pouco mais de versatilidade para esse instrumento, perfeito? Esse é um dos modelos iniciais. É difícil achar um instrumento desse em qualquer laboratório de rotina, a não ser que seja um laboratório dedicado para isso. Tá? Na Unicamp, no prédio da biblioteca da Unicamp, eles têm uma espécie de um museu que tem um setor magnético colocado lá. Então, se alguém passar pelo prédio da biblioteca da Química da Unicamp, dá uma olhada que tem um instrumento desse lá, que vocês podem ver. Tá? O outro tipo de instrumento é o que a gente chama de tempo de voo, tá? Ou você vai ver bastante isso aqui sendo chamado de TOF, Time of Flight, da sigla em inglês, que é a sigla que eu vou usar, tá? Então imagine o seguinte, em uma certa região eu coloquei íons, e o tamanho dos íons aqui representam massas diferentes, eles têm tudo carga positiva para facilitar a minha explicação aqui, então esses íons têm relação massa-carga diferente, tá? Se eu aplicar um potencial positivo nesse eletrodo, esse aqui está aterrado, o que vai acontecer é que eu vou acelerar esses íons e quando eles entrarem nessa região, que a gente chama de região de campo livre, né? Região livre de campo, na verdade, é uma tradução melhor, eu vou parar de aplicar potencial elétrico neles. Então, a aceleração que eles vão ganhar depende dessa primeira diferença de potencial que é aplicada nessa região que está aqui. Tá? Uma vez que eles ganharam a velocidade inicial, eles entram no tubo, eles vão manter a mesma velocidade inicial do início até o final dessa corrida. Tá? Só que o que acontece? Os íons que têm relação massa-carga mais baixas, eles vão ter uma velocidade maior e eles vão se separar e chegar antes até o detector.
em relação ao íon que tem massa-carga maior, tá? Os íons que são maiores aqui, que representam íons mais pesados, e vão chegar depois. Então, se eu anotar uma distribuição temporal, que a gente chama, tá? Que é a intensidade que esse detector está vendo em função do tempo, eu vou ver primeiro chegar uma certa população aqui, depois uma segunda população, depois uma terceira população, tá? A intensidade aqui eu não estou muito preocupado, tá? Então, vamos supor que eu tenha poucos desses íons que estão aqui, mais desses íons intermediários e mais desses íons maiores. Se eu consigo correlacionar a massa dos íons com o tempo de chegada deles, eu consigo transformar esse valor de tempo em valor de relação massa-carga. Como que eu posso fazer isso? Com essa curva de calibração que está aqui. Normalmente o que você faz é injeta um sistema que você conhece a relação massa-carga, faz uma análise inicial e você sabe que essa primeira população é desses íons menores, essa aqui é dos íons intermediários e essa aqui é dos íons maiores. Tá? A intensidade aqui daria a quantidade de íons que você tem. Então, numa amostra dessa, eu poderia falar que eu tenho muito mais desse intermediário, um pouco desse íon de massa maior e um pouco menos desse íon de massa menor. Tá? Essa aqui é a ideia dessa análise. Mas perceba que se eu tiver um sistema que está gerando meus íons direto aqui, impacto eletrônico, por exemplo, passo na sua molécula, deixa eu apagar isso aqui porque ficou mais feio do que de costume, a sua molécula vai ser ionizada e vai entrar no espectro de massa de forma contínua. Então, você vai gerar a sua molécula e ela vai entrar sempre no espectro de massa. Se ela entrar sempre no espectro de massa, você não tem um ponto inicial para definir o início da sua corrida. Então, normalmente, o que a gente tem utilizando, né, de forma clássica, eu diria, com tempo de voo, são os equipamentos de mal de Toffel. Tá? Mal de Toffel. Ou, como diz a piada, maldito F, né? Mas é o que a gente chama de mal de Toffel. Por que isso? No Toffel eu tenho a minha amostra colocada em cima da placa. No momento que eu pulso o laser, eu vou ter esse zero da minha corrida. Pulsei o laser, ionizei as moléculas, dei uma certa aceleração para ela nessa região, parei de acelerar e eu começo a fazer a corrida. Eles correm até chegar no detector. E aí eu anoto essa distribuição temporal. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente essa corrida, que é o que a gente chama de tempo de voo. Então, a gente está determinando a massa-carga da espécie, por essa relação que está aqui, pelo tempo que ela demora para chegar. E aí a gente usa essa curva para calibrar isso com esses valores de A e B. Então, esse instrumento é um instrumento muito preciso, a gente consegue uma redução muito grande de massas. Mas para fazer isso, tem alguns truques que precisam ser feitos. Tá? Quando eu falo preciso, a gente consegue determinação de massa com 4 casas decimais, tá? Então a gente consegue saber que a espécie tem, por exemplo, 100,0007 relação à massa-carga, então é uma precisão muito grande. Tá? Normalmente você tem 2 truques que podem ser feitos. Um truque só, na verdade, que eu estou mostrando aqui, que é o que a gente chama desse refletron. Então o que acontece? Imagina que você gerou os íons, acelerou os íons e ele entra nessa região de campo livre. Íons com a mesma relação massa-carga vão ter energias iniciais diferentes. Então, o mesmo íon vai acabar separando um pouco as trajetórias aqui. Vai chegar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E se eu quero uma resolução tão alta, o que eu quero em função do tempo aqui é uma distribuição extremamente fina de íons. Eu não quero algo muito grande, porque aí eu perco a resolução. Tá? Então, para conseguir isso aqui, eu preciso que íons de mesma relação massa-carga sejam compensados pelo fato de eles terem energias iniciais um pouco diferentes. O que esse refletron faz? Ele é uma série de placas aqui com potencial eletrostático. Então, se o íon é positivo, essas placas têm potencial positivo e vão repelir o íon. Então, o íon vai entrar, fazer a volta e voltar para o detector. Isso faz com que eu tenha o dobro do tubo a princípio. Então, se eu tenho o dobro do tubo, a corrida vai durar mais tempo e eu diferencio melhor os tempos que eu consigo determinar. Quanto maior a diferença em tempo, maior a resolução eu vou conseguir. Tá? Isso depende também da velocidade do seu detector. Tá? E a outra coisa que você pode fazer nesse refletron, que o refletron acaba fazendo, é que os íons têm um pouco mais de energia cinética, eles entram mais nesse refletron
Os íons que têm menos energia cinética, eles entram menos. De forma que eles saem ao mesmo tempo desse aparato. Então você compensa diferenças de energia cinéticas iniciais, de energia dos íons inicialmente tem energias diferentes, mesmo tendo a mesma relação a essa carga, o que afina ainda mais esse sinal, tá? Deixa esse sinal cada vez mais fino. Teoricamente você teria que ter um sinal só, uma barra, tá? Mas ele tem uma certa largura porque você tem energias um pouco diferentes. O análogo disso aqui seria quando você vê uma corrida de Fórmula 1. Você tem um carro mais rápido, o carro mais rápido entra na curva, como ele está mais rápido, ele vai fazer a curva um pouquinho mais lá para fora, então a distância que ele percorre é um pouco maior, e o carro que está mais lento, ele vai fazer uma curva um pouco mais fechada, a distância que ele percorre é menor. Se você compensar direito, né, os potenciais forem corretos, ou seja, se o carro sair mais para fora e a velocidade se compensar, eles vão sair muito mais próximos, quase juntos dessa curva. Tá? Então esse é o modelo. Pensa numa corrida de Fórmula 1 aí, o carro mais rápido vai mais para fora, o carro mais lento faz a curva mais para dentro, ele consegue correr uma distância menor, mesmo em baixa velocidade, o carro, né, o íon corre uma distância maior em alta velocidade, acaba saindo muito próximo do outro e isso compensa essa possível diferença de energia potencial que você teria. Tá? Então o truque aqui dos reflectrons é fazer o quê? Aumentar o máximo possível a distância sem aumentar a distância do equipamento. Tem alguns equipamentos que eles vão até o teto do laboratório, né? No Instituto de Química, na Central Analítica, tem um instrumento que tem uma placa do teto retirada até para ele conseguir subir um pouco mais. Então é um instrumento realmente grande para ter esse tamanho. Só que fica impraticável aumentando tanto o tamanho, fica caro e é difícil colocar no laboratório. Então uma solução é dobrar isso com esse refletron. Tem alguns sistemas que fazem até um Y, né? O íon sai, passa por um refletron, passa por outro, passa por um refletron e detecta aqui, né? Então aqui você tem a fonte, aqui você tem o detector. Isso vai aumentando o tamanho do tubo, né? Que você consegue medir e compensando por essas diferenças de velocidade, tá? Uma outra coisa que você pode fazer no TOF, se você não quer usar molde, é usar o que a gente chama de extração ortogonal, que é o que está aqui embaixo, tá? Extração ortogonal, que é o que está aqui embaixo. Se eu tiver uma fonte que gera íons contínuos, esses íons vão passar direto por aqui. Eu vou perder a informação desses íons, porque eles estão passando sempre direto, mas no momento que eu quiser começar minha corrida pelo TOF, eu dou um pulso ortogonal que joga esses íons aqui para dentro para fazer a determinação. Tá? Se eu coloco um quadrupolo aqui na frente, que eu já vou explicar o que é um sistema onde eu posso... Deixa eu apagar para desenhar de novo. Onde eu posso armazenar os meus íons. Tá? Posso armazenar meus íons por um certo tempo. Aí eu não perco informação da amostra. Então o que eu faço? Meus íons estão vindo aqui de fora. Eu armazeno certa quantidade de íon. Aí eu atiro o íon aqui para frente. Antes do íon passar, eu atiro o íon para dentro do meu espectrômetro novamente. Tá? Isso permite com que um sinal contínuo de íons, uma fonte contínua como a fonte electron spray, seja usada com TOF para permitir uma determinação, uma resolução de massas muito alta. Tá? Então, enquanto o setor magnético é um instrumento caro e você consegue uma resolução muito boa, o TOF é um instrumento um pouco mais barato que você também consegue uma resolução muito boa de massas. Ele não é tão barato assim por causa do que ele faz, mas é muito mais fácil construir um sistema desse do que um setor magnético. Tá? É um instrumento muito mais barato, muito menor. O quadrupolo, que é uma outra forma de você controlar e analisar a massa dos íons, é esse aparato que está desenhado aqui. Tá? Por que ele chama quadrupolo? Porque você tem 4 polos. Tá? Você tem esses 4 polos que estão aqui. São 4 barras de metal. Tá? Se você notar nessa figura, eu tenho esse parafuso e esse parafuso aqui embaixo, interligados por aqui, e esse polo interligado por essa barra com o polo que está lá atrás, que é esse que está aqui, que é difícil de ver. Tá? Se você olhar uma representação esquemática, você tem 2 polos que estão ligados com uma certa diferença de potencial e com potencial em radiofrequência, potencial que oscila no tempo, tá? Com esse ômega T que está aqui. E os outros 2 eletrodos você tem um valor de potencial com normalmente a mesma radiofrequência que oscila aqui. Tá? Então, quando eu falo um quadrupolo, eu estou falando de um sistema desse aqui que a gente está usando.
Como que ele vai funcionar? Eu vou entrar com uma mistura de íons aqui. Dependendo dos potenciais que eu utilizar, alguns dos íons vão conseguir passar e outros dos íons vão ser defletidos para fora. Tá? Isso permite que eu selecione qual íon está passando. Se eu quiser trabalhar com esse quadrupolo, se eu colocar outras lentes aqui para ajudar, eu consigo armazenar todos os íons aqui dentro para depois jogar eles para frente. Tá? Mas a princípio a gente não está falando desse tipo de quadrupolo. Como isso aqui, aliás, antes de eu continuar, isso aqui para dar uma ideia do tamanho do quadrupolo, tá? E aliás, nunca segure um quadrupolo com a mão, porque você nunca mais vai conseguir limpar na sua vida, porque a gordura vai ficar impregnada nesse eletrodo. Você vai ter que limpar isso aqui com hexano, que vai ser muito difícil de limpar, tá? Então, isso é para te dar uma ideia de como qual que seria o tamanho desse quadrupolo. Você teria um quadrupolo muito menor que isso, se você quisesse, tá? Você pode ter quadrupolo do tamanho da unha dela aqui, se você quiser. Mas isso tipo dá uma ideia, mais ou menos, do tamanho do instrumento. Tá? Qual que é a ideia disso aqui, então? A ideia é que um íon entrando aqui, ele vai ser estabilizado nesses eixos que eu estou chamando. Esse aqui seria o eixo Z, eu tenho só o eixo Z nesse caso, né? Esse aqui é o eixo Z, que é essa dimensão aqui, e eu tenho XY, que seria essas duas dimensões, perdão, Y e X, tá? Então, XY. Um determinado íon, quando entra, dependendo dos valores de potencial, ele vai ficar na direção x e y fazendo um movimento aqui dentro. Tá? Formalmente, se você olhar as equações de movimento, na direção x ele faz esse movimento que está aqui, na direção y ele faz esse movimento que está aqui embaixo. Tá? Por que ele faz isso? Bom, o que acontece aqui é que o íon entra nesse aparato. Quando ele entra nesse aparato, vamos imaginar que ele é um íon positivo, esses dois eletrodos estão positivos, tá? Esses dois eletrodos aqui estão negativos. Se ele é um íon positivo, ele vai entrar e ele vai tender a se aproximar desse eletrodo ou desse eletrodo aqui embaixo. Como você tem uma radiofrequência, uma frequência que varia no tempo, quando o íon estiver se aproximando desse eletrodo, o que você faz é que você vem e troca o valor do potencial. Tá? Então, esse potencial que era positivo aqui, você troca ele instantaneamente, não é bem instantaneamente, né? Mas você troca ele instantaneamente por um íon, por um potencial negativo, e esses aqui você troca por um potencial positivo. Isso vai fazer com que o íon agora seja repelido e comece a ir para o eletrodo que está aqui do lado. Quando isso acontece de novo, você vai trocar o potencial, porque isso aqui está variando no tempo. Agora o potencial vai ser negativo aqui e ele vai ser atraído por esse lado. Isso faz com que o íon tenha esse movimento que está aqui nesses dois eixos. Tá? Então ele vai correr na direção do eixo Z. Se você mudar o potencial elétrico aplicado no par de eletrodos, você consegue deixar uma certa faixa de relação massa carga estável para passar por aqui. Então eu posso deixar tanto um íon só apenas passar, quanto uma faixa de íons maior passar por esse quadrupolo. Então eu posso usar esse quadrupolo como se ele fosse um filtro de massas, deixar passar de 100 até 500 unidades de relação massa-carga, ou só de 100 a 200, se eu estiver interessado só nessa faixa, ou selecionar um íon específico. Se eu seleciono um íon específico, coleto aqui no meu detector qual que é a intensidade que eu tenho, varia o potencial, seleciono outro íon específico, o que eu estou fazendo é que sequencialmente eu estou deixando um íon passar até o meu detector, enquanto o outro íon não vai ser estável e vai ser lançado para fora desse quadrupolo. Detectei isso, esse sistema é muito rápido porque só muda potencial elétrico, muda um pouco os potenciais para que agora o íon azul chegue até o final e esse íon vermelho seja mandado para fora. Então, se eu vou varrer, se eu começo a varrer os potenciais elétricos, eu consigo estabilizar um certo íon para chegar ao detector, ou uma certa quantidade de íon, uma certa faixa de relação à nossa carga. Tá? É assim que funciona um quadrupolo. Eu já vou mostrar qual que seria o movimento desses íons aí dentro de um jeito um pouquinho mais intuitivo, tá? Mas deixa eu avançar um pouco aqui, vocês vão entender por que eu tenho que avançar. O que a gente pode fazer com esse tipo de sistema é usar 3 quadrupolos em seguida, tá? Que é o que a gente está chamando de TAN em MS, seria um triplo quadrupolo, que você tem 3 quadrupolos. Então imagina o seguinte, nesse primeiro quadrupolo eu tenho um conjunto de íons diferentes aqui, tá? Eu estou usando o tamanho para mostrar que são íons diferentes. Nesse aqui eu vou selecionar só o íon intermediário, tá? Então eu pedi para ele deixar passar só esse íon intermediário. Nesse quadrupolo que está aqui, eu vou colocar
um certo neutro aqui, tá? Por exemplo, eu posso colocar argônio ou hélio, tá? Aqui dentro. Nessa região, esse íon que eu selecionei, tá? Vou pôr carga nele, esse íon que eu selecionei vai colidir com o átomo de hélio. O hélio está grande demais, mas tanto faz. Nessa colisão, eu vou gerar o íon que eu tinha, tá do mesmo tamanho, tá? Acredita, do mesmo tamanho, excitado, do mesmo jeito que eu tinha íons excitados com a associação, a ionização por impacto eletrônico. E essa espécie aqui vai fragmentar. Se essa espécie fragmenta, fragmentei ela nesse quadrupolo, então eu vou ter a espécie maior e dois fragmentos que eu vou anotar como se fossem, um deles vai ser um triângulo, tá? E o outro vai ser um quadrado. Gerei esses dois fragmentos e eu vou varrer aqui para, num certo determinado momento, eu detectar só o quadrado que vai passar. Se eu vou varrendo esse quadrupolo, os íons que eu posso passar, eu vou detectar aqui no final um espectro de massa, que em certo momento eu vou ter o meu íon que eu selecionei e os meus dois fragmentos, por exemplo, sei lá, geram mais do quadrado do que o triângulo. Com esses fragmentos eu tenho uma ideia melhor do que seria esse íon que está aqui, tá? Então isso é o que a gente chama de tandem MS, ou MSN, MS2 nesse caso aqui. Se eu colocar 3 quadrupolos em seguida. Se eu colocar 5 quadrupolos, eu posso fazer isso de novo, né? Seleciono o quadrado aqui, passo por mais um quadrupolo, quebro, seleciono de novo. Só que esse instrumento vai ficando mais caro, tá? Então, aqui embaixo eu tenho um resumo disso que a gente fez. Se eu tiro um primeiro espectro de massa num quadrupolo e uma das espécies eu quero analisar com mais detalhes, o que eu posso fazer é fragmentar. Fragmentando isso, eu vou usar um outro quadrupolo para quebrar de novo os meus íons, perdão, esse quadrupolo que quebra meus íons, e o último quadrupolo permite que eu detecte esses íons de novo, tá? Ou seja, se eu tenho uma fonte de ionização do tipo ESE, que é o que a gente normalmente costuma usar, que não fragmenta bastante meu íon, é bom porque eu tenho menos sinal para cada um dos analitos, só que eu perco informação estrutural dessa espécie. Se eu tenho então a possibilidade de fragmentar depois, que é o método MS-MS, isso permite que eu ganhe de novo informação estrutural, que é o que a gente faz bastante. Então vamos supor que eu tenha duas espécies, dois isômeros, tá? Uma espécie que está aqui e outra espécie que está aqui, são espécies diferentes, com formas diferentes, tá? As duas com a carga positiva, essas duas têm relação massa-carga, por exemplo, de 120, tá? Só para dar um valor mais palpável. Se são íons diferentes, pode ser que eu quebre esse íon nessa parte, eu quebre esse íon aqui no meio. Então aqui eu vou gerar um fragmento com massa, não sei, 70 e outro fragmento com massa 50, e nesse caso eu vou gerar um fragmento com massa 100 e outro fragmento com massa 20. Com o conhecimento da química disso aqui, eu consigo determinar exatamente qual espécie eu tenho, fazer uma determinação estrutural, tá? A última referência que eu coloquei na descrição do vídeo trata isso aqui em detalhe, é uma referência bem densa e completa, mas ela mostra vários padrões de fragmentação para espécies geradas por electron spray e outras fontes a pressão atmosférica, tá? Então, isso que é interessante do quadrupolo, eu consigo selecionar um íon só ou uma faixa de íons. Cada quadrupolo aqui trabalha muito mais rápido que um TOF, tá? Mais rápido do que um setor magnético, mas a resolução não é tão boa assim. O que eu perco em resolução, eu ganho em cobertura estrutural se eu tenho possibilidade de fazer MS-MS, tá? Se eu tenho vários quadrupolos em seguida. Ou você pode pensar que esse é um sistema que eu consigo miniaturizar muito bem, né? Eu consigo fazer isso aqui muito menor e mandar isso numa sonda espacial, que a gente já faz há bastante tempo, certo? Outra possibilidade que você pode fazer é, em vez de usar um quadrupolo daquela forma que eu mostrei, então deixa eu voltar um pouco aqui, né? Você tem esses quatro eletrodos que estão aqui. O que você pode fazer deixa eu apagar para ficar mais claro no meu desenho. O que você pode fazer é juntar, né, como se você juntasse esses dois eletrodos aqui num eletrodo circular. Então eu vou ter, olhando por cima, tá? Eu vou ter um eletrodo circular que representa esses dois eletrodos. Eles estão ligados, né? Eles estão em curta aqui, né? Eles estão ligados, então ele tem o mesmo potencial. E esse eletrodo aqui, você vai
formar como se fosse uma calota aqui e uma calota embaixo, que vão ficar lá embaixo e em cima desse eletrodo circular. Então, se você juntar esses dois eletrodos aqui do lado, fazendo um anel, e faz uma calota com esses dois eletrodos de cima e de baixo, você tem um aparato que a gente chama de Ion Trap 3D, ou armadilha iônica, onde esse eletrodo circular aqui tem o papel daqueles dois eletrodos laterais que a gente viu, e esse eletrodo de cima e de baixo funcionam como os dois eletrodos de cima e embaixo que a gente viu no desenho anterior. Não é à toa o potencial elétrico que o íon sente aqui no centro desse aparato é exatamente o mesmo potencial elétrico que ele sente no centro daqueles 4 eletrodos. Tá? A única diferença é que ele também fica preso na direção Z aqui. Tá? Então, como é que funciona um aparato desse? Eu gero os meus íons, jogo o íon aqui dentro. Num certo momento, vamos supor que esse íon seja positivo, como eles estão desenhados aqui, e eu tenho um potencial positivo aplicado nesse eletrodo aqui de fora. O íon vai tender a fugir aqui para cima e aqui para baixo. Se você deixar isso dessa forma com potencial negativo aqui, ele vai ser atraído e vai neutralizar aqui. Antes disso acontecer, você troca esse sinal, porque isso também está ligado numa radiofrequência. Então, o sinal vai mudar, agora o sinal vai ser negativo nesse eletrodo, ele estava sendo atraído para cá, ele vai começar a ser repelido e ser atraído pelo eletrodo do anel. Isso faz com que no centro desse ion trap, tá, que a gente vai representar dessa forma simplificada, no centro o íon começa a fazer um movimento estável aqui no centro desse ion trap. Quando eu quiser detectar isso para fazer meu espectrômetro de massa, eu vou modificar os parâmetros desses eletrodos para que uma certa espécie, uma certa relação massa-carga, não seja estável e seja jogada para fora. E aí meu detector mede aquela relação massa-carga. Tá? A ideia disso aqui, na verdade, é a mesma ideia do quadrupolo, o mesmo tipo de construção, e eu consigo mostrar isso para vocês com um potencial gravitacional. Então, deixa eu mostrar aqui um vídeo que vai explicar isso. Tá? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu tenho uma bola que representa o íon, tá? E agora o que está representando o meu potencial elétrico é essa cela que está montada aqui. Então, nessa cela tem um potencial alto aqui, que não deixa a bola escapar, e o potencial é baixo para cá, que essa bola vai escapar para esse lado. O que está sendo representado como potencial gravitacional aqui é uma interpretação de como é o potencial elétrico dentro da ion trap. Tá? Então, se você tem um íon, potencial elétrico é alto aqui, potencial elétrico é baixo, ele vai escapar aqui para o lado. Tá? É o que ele está tentando mostrar. Então, deixa eu voltar um pouco só para... Né? Ele vai escapar para um lado, ele vai escapar para o outro, mas ele nunca vai escapar para cima porque o potencial é alto. Você tem uma barreira de potencial que não deixa essa bola escapar para cima. Se você começar a girar isso aqui, quando a bola começar a escapar aqui para frente, o potencial vai ficar alto. Então, ela não vai conseguir escapar. Que é o que ele está fazendo. Então, ele está girando a cela aqui. Tá? A frequência que ele gira e tudo isso depende do tamanho da bola, do tamanho do potencial, mas tanto faz. Ele vai colocar agora a bola aqui, que representa nosso íon. Ele dá uma giradinha porque ele tem uma certa malandragem, e a bola vai ficar aqui. O que acontece? Quando ela tenta cair para o lado que tem potencial menor, a cela gira e o potencial aumenta. Ela fica presa aqui, que é justamente o que acontece dentro do quadrupolo ou dentro do ion trap. Tá? No quadrupolo isso acontece no eixo XY, no ion trap 3D, que é o que a gente acabou de ver, ele acontece no XYZ, ele fica parado ali, né? Fica em movimento, mas no centro do trap. E a bola vai ficar aí para sempre. Não é que ela esteja parada, ela está caindo para um lado, quando ela está caindo o potencial muda. Então, em algum momento aqui ele vai mostrar isso em câmera lenta, que eu acho que é por aqui. Então tá girando, dá para ver que ela vai começar a cair para um dos lados, vai quicar um pouco antes do jeito que ele colocou. Quando ela começa a cair para um dos lados, o potencial alto vem e joga ela para o centro de novo. Tá? Se você mudar, aqui ele começa a cutucar a bola para ver se ela cai. Então ela está aqui. Se você dá um pequeno cutucão, ele ainda resiste. Tá? Você empurra a bola um pouco, ela ainda resiste, porque o potencial é grande o suficiente para manter a bola presa aqui, mesmo você empurrando ela numa certa direção. Obviamente, se você empurra ela com muita força, ela vai subir aqui e vai ser ejetada. Aqui é o que ele vai mostrar aqui no final. Então, se você empurra isso com muita força, ela vai começar a subir muito, até uma hora que ela ganha desse potencial e vai embora.
é isso que você vai fazer para ejetar o íon aí de dentro. Então, se eu coloco outro potencial que acelera esse íon, eu consigo vencer esse potencial e arrastar ele para fora. Tá? Então, uma hora essa bola vai sair voando porque ela vai ganhar do potencial gravitacional, no caso, ou dentro no potencial, vai ganhar no potencial elétrico. Tá? Eu vou colocar o vídeo na descrição do vídeo também, tá? Desse vídeo aqui. Então, saiu voando porque justamente ela tinha tanta energia que ela conseguiu vencer esse potencial gravitacional. Tá? A nossa análise usando o Neutron funciona da mesma forma. O íon vai ficar preso aqui dentro porque o potencial elétrico vai mudando e nunca deixa ele escapar. A hora que você quer detectar, você muda o potencial para desestabilizar ele aqui de dentro e ele vai ser lançado para o detector. Faz isso sequencialmente e vai detectando esses íons sequencialmente. Então, o que você faz para ter um espectro de massa é justamente modificar os potenciais. Não tem nada aqui, não tem nada, achou alguma coisa, vai modificando o potencial, detectou outra coisa, modifica o potencial, detectou bastante coisa, detectou uma coisa menor. E isso te dá um espectro de massa. A vantagem disso é que é um sistema extremamente rápido e se eu quiser fazer MS-MS, eu não preciso de 3 quadrupolos. O que eu faço? Seleciono... Deixa eu tentar apagar aqui porque tem muita coisa aqui dentro. Seleciono apenas uma espécie dentro do trap. Tá? Vou apagar aqui tudo. Eu quero analisar melhor esse tipo de íon aqui. Tem vários íons maiores. Esses íons maiores que eu tinha aqui dentro, eu mudei o potencial e eu joguei eles para fora do trap. Então eu deixo só esses íons aqui dentro. Normalmente você usa uma pressão de hélio já para espremer esses íons no centro do trap, onde o potencial é mais homogêneo, o potencial como você gostaria de ser. Tá? Esses íons podem ser excitados se eu aumentar um pouco a radiofrequência nesses eletrodos, então eles vão começar a andar mais. Andando mais, eles colidem mais com hélio. Colidindo mais com hélio, eles dissociam e eu meço os fragmentos aqui. Então, esse é um sistema que eu consigo fazer MS-AN. Com um quadrupolo 3D só, eu faço quantas etapas de seleção e fragmentação eu quiser. O que eu vou perder em relação ao trio-quadrupolo é a intensidade de sinal. Por quê? Aqui eu tenho um instrumento em feixe, então eu gero meu íon, ele passa pelo sistema e chega no detector. Eu perco menos íon do que eu perco num instrumento desse tipo. Se eu perco menos íon, minha intensidade é maior. Então, para identificação, para quantificação, o triplo quadrupolo costuma ser uma escolha melhor. Ele te dá uma etapa de MS, então você consegue fazer MS2 com ele, com uma sensibilidade mais alta do que num instrumento desse tipo de Amtep 3D. Tá? Então, se eu for num laboratório farmacêutico, eles têm vários instrumentos, vários triplo quadrupolos. Por quê? Porque eles fazem uma identificação de algo que precisa de um limite de detecção baixo, tá? O analito deles é bem diluído, e eles usam essa possibilidade de fazer MS2 para aumentar a certeza da estrutura que eles estão medindo. A gente já trata isso daqui a pouco, tá bom? Esses são os sistemas que a gente consegue descrever em geral os espectros de massa. Apesar do TOF ter alta resolução, se eu tiver um instrumento com altíssima resolução, eu consigo resolução em massas, né? Eu quero dizer, eu consigo determinar amostras muito mais complexas, tá? Então, o que é o que eu quero dizer com resolução em massas? Essas setas aqui, ou essas linhas em cinza que estão aqui, representam a massa exata dessas espécies. Todas elas, se você calcular, tem massa nominal 43. Então, se eu falar, calcula o MZ dessas espécies, vai calcular tudo que tem MZ 43. Mas, na verdade, se você usar a massa exata, eles diferenciam um pouquinho. Tá? Então, se eu tiver um instrumento com baixa resolução, todas essas espécies da minha amostra vão aparecer como esse envelope que está aqui, como um pico só. Se eu começo a aumentar minha resolução, uma resolução muito maior aqui no azul, eu consigo diferenciar que eu tenho essa espécie aqui, que é o C7H7, não tenho nenhuma dessas duas, e tenho o C2H3O, que é o que está nesse pico que está aqui. Se eu tivesse um instrumento de baixa resolução, eu não saberia exatamente qual dessas espécies eu tenho. Então, por isso que é interessante eu ter mais resolução
no meu instrumento de massas. Qual que é a definição que a gente vai fazer de resolução? É o valor, o ΔM, na verdade, dividido pelo valor de massas que você está medindo. Quanto mais próximo for um pico do outro, menor vai ser esse ΔM, menor é a minha resolução. Então, se fosse mais próximo, o que eu teria aqui é que o pico subiria, ele desceria, ele nem separaria direito e ele cairia de novo. Eu fiz ele só mais baixo para não misturar tanto aqui as figuras. Então, o que a gente costuma pedir para você identificar dois íons muito bem é uma separação na linha base de cerca de 10%, que é o que está indicado aqui. Tá? Então, se eu tenho uma separação de 10%, eu consigo diferenciar muito bem um pico que eu tenho aqui, tá? De um outro pico, por exemplo, que eu teria aqui. Apesar de eu ter um pouco de mistura na linha base, eu consigo uma separação muito boa. Para que isso serve ou quando isso é relevante? A figura ficou feia aqui por causa da resolução, mas eu tenho 100 átomos de carbono aqui, tá? 100 átomos de carbono não. Tenho 120 átomos de carbono? Só vou contar. Mas eu tenho uma proteína, eu acho que são 100 sim, dá para ler 100 aqui. Eu tenho uma proteína que é essa bradykinin que está aqui. Espectrometrista de massa gosta de usar isso para medir proteína por electron spray, tá? E eu tenho o resultado experimental, por isso que a resolução não é tão boa, que eu quis pegar um resultado experimental, medido para diversas resoluções diferentes. Então, se a resolução é 500, o meu poder de resolução é 500, eu vejo o envelope de todo o sinal isotópico que eu tenho para minha amostra, tá? Então, para minha amostra, se eu calculasse, eu teria o sinal embaixo desses picos que estão aqui. Se eu aumento a minha resolução para 1000, eu consigo definir melhor esses picos, quase 10%, mas não tão 10%, e em 5000 eu consigo uma resolução muito boa. Tá? Se eu vejo o dímero disso, então duas moléculas, aqui é 100, aqui é perto de 50, tá? Porque aqui eu tenho o dímero. Então, se eu vejo o dímero disso, eu tenho uma massa muito maior. E a resolução de 1000, que já separava aqui os picos para mim, nesse monômero, já não é o suficiente para separar o pico aqui. Então, quanto maior a massa que eu estou medindo, maior tem que ser o meu poder de resolução para eu separar os íons. Por que isso? Porque eu estou fazendo ΔM por M como minha medida de resolução. Tá? Então, para eu conseguir um ΔM grande o suficiente para detectar, se a massa for alta, eu vou ter que aumentar bastante o meu poder de resolução. Tá? Então, a gente precisa de instrumento cada vez com poder de resolução mais alto para conseguir diferenciar proteínas ou espécies de massa molecular muito maior. Tá? Então, por que eu estou comentando disso? Porque a gente tem que ver instrumentos que têm altíssima resolução. Um desses instrumentos é o que a gente chama de FTICR, tá? Que é simplesmente espectrão de massa por transformador de Fourier. Como que ele funciona? Imagina, para dar um exemplo aqui, que eu tenho esse cubo aqui, tá? Então, você tem as 6 paredes do cubo e dentro desse cubo eu coloquei um íon com uma massa positiva. Nesse sistema, nesse ambiente aqui que está dentro de vácuo, eu vou ter um campo magnético. Se eu tenho um campo magnético na direção indo, né, nessa direção aqui, e a velocidade desse íon, essa espécie vai começar a fazer uma órbita circular aqui dentro. E ela vai tentar ir para o fundo e para frente dessa caixa. Se na frente e no fundo da caixa eu coloco um potencial positivo, então aqui tem um potencial positivo, lá no fundo, nessa caixa que está aqui atrás, né, nessa placa eu coloco um potencial positivo, esse íon vai ficar aprisionado aqui dentro. E a frequência com que ele anda aqui dentro é proporcional à relação massa-carga. É o que a gente chama dessa frequência ciclotrônica. Tá? Então, cada íon com relação massa-carga diferente vai ter uma frequência diferente que ele vai andar aqui dentro. Tá? O que acontece então? Eu tenho um íon aqui dentro, andando numa certa frequência, só que ele está muito longe dessa placa. Se eu aplicar em duas dessas placas uma frequência ressonante com esse íon, eu vou dar energia para esse íon que está aqui dentro. Se eu der energia para esse íon, ele vai ganhando energia e o raio vai ficando cada vez maior. Quando esse raio fica cada vez maior, ele começa a passar mais perto dessa placa que está aqui em cima e dessa placa que está aqui embaixo quando ele está dando volta.
eu tenho uma carga positiva, por exemplo, podia ser negativa também, mas vamos pensar em carga positiva. Eu tenho uma carga que passa perto de uma placa. Se eu ligar essas duas placas e medir a corrente elétrica que estabelece aqui, toda vez que a carga positiva passar aqui embaixo, eu vou ter, liguei essas duas placas, tá? Eu vou ter elétron correndo aqui para baixo, porque você vai ter uma indução de carga. Toda vez que a carga positiva passa aqui em cima, eu vou ter elétron correndo ali para cima. Se eu medir essa corrente elétrica em função do tempo, eu tenho esse sinal que é o que a gente chama de sinal transiente. Então o íon está girando, eu dou um potencial de excitação, ele vai começar a fazer uma órbita maior, passar perto da placa e todos vão ficar em fase também, tá? Um detalhe técnico, mas é importante isso. E o íon vai começar a ter mais indução de carga aqui. Então, se eu tivesse um íon só dentro desse sistema, o que eu teria é o íon fazendo um movimento, uma senoide mais ou menos assim. Pensa que isso aqui é uma senoide, tá? Só que, apesar de eu ter pressão extremamente baixa aqui, cerca de 10 a menos 10 torr, a pressão muito baixa para evitar colisão, eu tenho colisão desses sistemas. Então, o que acontece é que eu não tenho só uma senoide, eu tenho uma senoide que vai ser amortecida. Então, para uma espécie só, eu vou ter uma senoide fazendo isso aqui. Cada vez ela fica amortecida, cada vez ela fica mais longe das placas e induz menos corrente, certo? Se eu tiver dois íons diferentes, tá? Então, se eu tiver um íon agora, eu vou fazer um íon verde com uma outra frequência específica, porque a frequência depende da relação massa-carga. Ele vai ter uma senoide diferente, então eu vou fazer uma senoide um pouco maior, mas ela também vai ser amortecida. Tá? Se eu tenho vários íons diferentes, o comportamento que eu vou ter vai ser um comportamento como esse que está anotado aqui. Tá? Eu tenho várias frequências diferentes se sobrepondo, todas elas caindo aqui porque eu tenho a pressão que vai fazer com que eu perca a coerência. Então isso aqui vai ser amortecido. E esse padrão, que é um padrão transiente, um padrão que acaba no tempo, tem dentro dele todas as informações de frequência que eu preciso dos íons. Se eu faço uma transformação de Fourier nesse sinal para trocar do domínio de tempo para o domínio de frequência, eu vou ter, na verdade não é bem esse espectro, não, que eu vou ter um espectro que vai ser ao contrário, eu vou ter a frequência desses íons aqui dentro. Então eu vou arrancar desse transiente que é em tempo as frequências que dão origem a esse padrão de interferência. Tá? Isso aqui em frequência. Se você olhar a equação, quanto maior for a massa do íon, menor a frequência dele. Então se eu calibro esse valor de frequência para a relação massa-carga, eu obtenho esse espectro de massas que está aqui, com uma resolução fácil de 1 milhão. A gente pode aumentar bastante isso. Tá? Então esse é um sistema extremamente poderoso, que tem uma resolução extremamente alta. Mas é um instrumento muito caro. Muito caro, a gente está falando de um espectro de massa que faz isso aqui com 7 Tesla, próximo de $1 milhão. Tá? Próximo de $1 milhão. Por que você vai pagar tão caro no instrumento desse? Então, esse aqui é um exemplo. Isso aqui é uma amostra de petróleo. Isso aqui é feito por a PCI, se eu não me engano. Eu nunca acho essa informação aqui. Não, electron spray. Isso aqui é feito com a amostra de electron spray. Tá? E são dois espectros, na verdade, né? Um espectro no modo negativo, um espectro no modo positivo sobreposto na mesma corrida. E se você olha, parece que está tudo sobreposto aqui. Mas se você amplia essa região, você tem resolução suficiente para, nesse lado positivo, identificar quase 11 mil compostos e desse lado negativo cerca de 6 mil compostos, num espectro de massa só. Tudo bem que esse espectro de massa que demora bastante tempo é uma resolução relativamente alta. Tá? Você consegue espectrômetros desse tipo com 12 Tesla já hoje em dia. Tem um no mundo que foi montado com 21 Tesla e deve ser o mais alto que a gente vai montar, humanidade, tá? Porque é um sistema extremamente caro, mas a resolução dele é muito boa, tá? Uma resolução muito boa. Por que a gente chama isso de espectro de massa por transformação de Fourier, então? Porque o que a gente detecta, na verdade, é um padrão de interferência das frequências dos íons aqui dentro e transforma isso no espectro de frequência para depois calibrar por massa. Tá? Isso aqui é a célula da FTICR, então na verdade eu mostrei para vocês como se essa célula fosse cúbica, mas ninguém usa mais uma célula cúbica, porque a gente tem uma célula na verdade cilíndrica, então eu vou desenhar em cima aqui para ficar mais claro, tá? Então
Desse lado aqui você tem um eletrodo, você tem outro eletrodo aqui embaixo, tá? Do lado de lá você teria mais um outro eletrodo aqui, cilíndrico. Tem uma chapa aqui na frente que serve como trap da frente, uma chapa cilíndrica aqui como serve o trap de trás. Então o íon fica andando aqui dentro, tá? Note que aqui no começo você tem, não é bem um quadrupolo, é um octapolo, mas funciona praticamente do mesmo jeito. Você gera o íon antes, injeta o íon aqui dentro. Isso tudo está dentro do campo magnético que está desenhando aqui atrás, tá? Então isso aqui é um instrumento grande. E esse campo magnético é bem homogêneo. O que custa bem caro nesse instrumento é esse cara aqui, ó, o campo magnético, tá? Então você tem cerca de 300 a 500 mil dólares, dependendo do instrumento, né? De quantos Tesla você tem aqui. E o resto, isso é custo do restante do espectrômetro de massa, tá? Tem que lembrar também que os espectrômetros de massa eles são cobrados pelo que eles fazem, não pelos que eles custam para fazer necessariamente, tá? É uma questão de marketing, né? Bom, outro sistema que foi criado justamente porque o FTCR era muito caro é o que a gente chama de Orbitrap. A ideia é muito parecida. Você tem um eletrodo aqui em cima, um eletrodo embaixo, né? Então, é o mesmo eletrodo na verdade. Em vez de você ter o campo magnético sendo aplicado aqui, você tem esse eletrodo central, que tem essa forma que está aqui, certo? E faz com que os íons, quando entrem nesse aparato, fiquem dando volta em torno desse eletrodo, certo? A frequência nesse sentido aqui é uma frequência que vai depender da relação massa-carga. Então, se eu colocar uma antena aqui, tá? Que detecta quando esses íons passam, se eu tenho íons diferentes, vou mudar a cor de novo aqui. Se eu tenho íons diferentes, eu vou ter frequências de giro aqui em torno desse eletrodo diferentes, que eu consigo coletar nessa antena que está aqui em cima. Essa antena, então, vai coletar um sinal transiente do jeito que está aqui. Ele também vai cair no tempo, como a gente mostrou na TCR, ele vai perder coerência. E esses rebatimentos aqui são justamente da frequência de movimento aqui dentro desse aparato. Essa moeda de €1 que tem o tamanho de uma moeda de R$1 é para dar ideia de como é menor esse eletrodo que está aqui, tá? Então, a frequência nesse movimento agora, né, nesse sentido aqui, e vai dar para a gente uma dependência de relação massa-carga. Se eu coleto esses dados e faço uma transformação de Fourier, eu tenho um espectro de massas. Então, para dar um exemplo, eu tenho vários sinais aqui. Se eu pegar a espécie com carga 4+, tá, e ampliar essa região de sinal que está aqui, tá? Então estou ampliando esse sinal que está aqui, eu tenho esse conjunto de íons. 1434, por exemplo, aqui 1433 e 1435, então dentro de uma unidade de relação massa-carga eu consigo separar muito bem 3 íons diferentes. Isso aqui é do padrão isotópico dessa espécie, tá? Que é a insulina. Então o padrão isotópico da insulina é rico, você tem esses vários sinais. No instrumento com resolução unitária, que é o instrumento que eu tenho no meu laboratório, por exemplo, eu teria uma coisa parecida com ele quis ficar revoltado. Uma coisa parecida com isso aqui. Eu teria um pico muito largo, enquanto aqui você tem definição de 3 muito bem definidos aqui dentro, tá? Quanto maior for a relação massa-carga, mais apertado esses picos vão ficar. Por quê? Porque eu tenho M sobre Z. Se eu tenho M sobre Z, a diferença entre padrão isotópico é uma unidade de massa. Mas eu vou ter uma unidade, o delta M sobre Z vai ser uma unidade de massa, dividido por 1, vai ser uma unidade inteira, se a carga for mais 1, ou o delta vai ser 1, dividido por 3, por exemplo, se a carga for mais 3. Então, quanto mais aumenta a carga, menos espaçado, mais próximos vão ser esses sinais. Então, quanto maior a carga, mais resolução eu preciso. Isso aqui, então, para a carga 5+, é uma simulação do que eu teria do espectro de massa simulado, tá? E esse aqui experimental, que você vê que tem uma concordância muito boa. A resolução desse sistema comparado com o FTCR é muito próxima, é uma questão de instrumentos específicos e exatamente o que você está medindo, tá? A vantagem é que ele é um instrumento muito mais barato de fazer do que o FTCR, ocupa muito menos espaço,
custa muito menos, porque no FTSR você precisa de criogênico, você precisa de hélio líquido e nitrogênio líquido para resfriar o supercondutor, que aqui você não precisa. Então, por marketing, o que eles fazem é vender isso num preço um pouco abaixo do FTSR, tá? Mas ele é muito mais barato de construir, ok? Bom, resumindo tudo isso que eu falei, a gente tem o setor magnético, que é um instrumento que tem um intervalo de massa muito bom, tá? Ele tem uma resolução boa, ele é muito caro e ele não permite fazer MS-MS, tá? Do jeito que a gente viu, não. Se você colocar vários instrumentos que a gente chama de instrumento híbrido, né? Se eu colocar diversas etapas de instrumento aqui para fazer etapas de separação antes, como por exemplo, eu tenho um setor elétrico antes, aí você consegue fazer bem essa etapa de MS-MS. O próprio detector magnético por si só não consegue fazer isso. O quadrupolo, seja ele o ion trap que a gente está falando, esse aqui é um ion trap linear, tá? Se relacionando praticamente da mesma forma, tá? Então esses dois aqui, eu nem cheguei a explicar o ion trap linear, mas eles se comportam praticamente da mesma forma. O quadrupolo ele é ótimo para sensibilidade. Ele ganha em sensibilidade do ion trap justamente por aquilo que eu expliquei. Esse instrumento é um instrumento de feixe, tá? Então ele não perde tanta sensibilidade. Assim como o quadrupolo 3D linear, tem uma sensibilidade um pouco maior. O TOF também é um instrumento de feixe, tá? Ele tem uma sensibilidade alta. E o FTCR a sensibilidade é ok, né? Não é tão alta quanto os outros. Mas o que acontece é que o quadrupolo é muito rápido, então você vê que a velocidade dele é rápida, tá? Ele trabalha numa taxa alta, dependendo do experimento que você faz. O TOF depende também da faixa que você trabalha, do experimento que você faz, mas é um instrumento rápido, mas é muito mais rápido que o FTCR. O FTCR é um instrumento muito lento, você consegue a resolução que você precisa, mas é um instrumento lento, tá? E é um instrumento extremamente caro. Então, se você quer fazer, você vê que tem TOFs mais baratos, né? Se você precisa de alta resolução, você vai achar normalmente um tempo de voo, tá? Esqueci que a minha cara está na frente aqui, né? É um tempo de voo. Então, se você tem um instrumento para alta resolução, normalmente você vai usar um tempo de voo. Se você quer altíssima resolução, você vai ter que usar um FTCR, ele vai ser lento e vai custar caro, tá? Se eu não estou preocupado em alta resolução, você pode usar os quadrupolos. Os quadrupolos são muito mais baratos a 100 mil dólares, tá? Então eles custam 100 mil dólares, 70, 150 mil dólares, depende do instrumento, depende dos detalhes que vai ter nele. E eles te dão possibilidade de fazer MS-MS. No quadrupolo, você pode fazer MS-AN, a princípio você pode ir por quanto tempo você quiser. O quadrupolo linear é um pouquinho melhor porque você não perde tanto íon, tá? Então ele consegue fazer várias etapas. Mas essa tabela resume tudo que a gente está falando sobre esses instrumentos, tá? Deixa eu mostrar um vídeo aqui que está no slide anterior, também aproveitar, que é o que ele mostra um instrumento híbrido. Então, nesse caso, eu estou mostrando aquele Orbitrap, que foi o último que eu mostrei, tá? Thermo aparece porque ela que constrói esse instrumento, mas eu não tenho nenhuma intenção em fazer propaganda aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de Orbitrap. Aqui na frente eu tenho um quadrupolo já. Nesse caso é um quadrupolo linear. Então esse é um instrumento híbrido. Eu tenho um quadrupolo linear. Para eu poder fazer MS-MS, eu ter alta resolução. Deixa eu pôr minha cara aqui. Não. E eu posso fazer MS-MS e ter possibilidade de fazer várias fragmentações, e lá atrás eu tenho o Orbitrap para me dar alta resolução, tá? Então, perdão, eu vou parando aqui para explicar. O que a gente tem aqui é, nesse setor, uma fonte eletroesprêmica, poderia ser qualquer fonte a pressão atmosférica, os íons são jogados aqui para dentro, isso aqui é uma chicana que a gente chama, porque o que ela faz tudo que não tem carga passa reto e o que tem carga faz a curva. Então eu separo o neutro, mais fácil, não jogo tanto lixo ali para dentro. Esse aqui é um quadrupolo, só que em vez de ser um quadrupolo 3D, é um quadrupolo linear, funciona da mesma forma. Tem o octapolo que joga para frente. O octapolo funciona da mesma forma que um quadrupolo, só que ele tem uma transmissão de íons maior, tá? Imagina que você tem mais polos, você consegue mandar mais íons para frente.
E aqui na frente você vai ter o Orbitrap que ele já vai mostrar, tá? Então, vai mostrar tudo isso em detalhe. Aqui você tem um quadrupolo. Nesse caso são dois quadrupolos, um depois do outro. Deixa eu parar para explicar. Em alta pressão você consegue fazer dissociação. Em baixa pressão você consegue detectar, tá? Melhor até. E outros experimentos você pode fazer aqui também. Tá? Então ele tem dois quadrupolos. Depois com a máquina cara também, porque são várias máquinas uma depois da outra. A gente chama de híbrido. O multipolo que joga ele para cá. Esse trap simplesmente é para injetar dentro do quadrupolo. E eu tenho um outro quadrupolo aqui para fazer mais outro tipo de fragmentação. Vamos lá para o que importa. Depois esse vídeo também vai estar na descrição, tá? Gerei os íons. Tem um funil de íon aqui que é só para colimar os íons. Eles vão fazer a curva aqui. Tudo que tem carga faz curva, o que não tem carga passa reto, tá? Eles vão entrar no multipolo e entrou no quadrupolo, certo? Nesse quadrupolo, os detectores estão colocados em cima e embaixo aqui, tá? Então eu enchi esse primeiro quadrupolo, vou separar os íons. Essas manchinhas azuis que você pode ver aqui é o hélio, tá? Está sendo colocado dentro do trap. Pressão mais alta, então eu tenho mais hélio aqui do que aqui, que é a pressão mais baixa, tá? Então vai condicionar os íons, vai aprisionar eles. Posso selecionar um só, jogar para cá, ou selecionar todos e jogar para dentro do Orbitrap. Ele vai andar. Isso aqui vai injetar dentro do Orbitrap. E note que ele vai andar nessa direção e essa frequência que a gente detecta. Ele vai injetar isso aqui dentro do Orbitrap. Esse trap é importante para injetar todos na mesma posição aqui dentro, tá? Vai começar a andar e separar nessa dimensão. Cada espécie tem uma frequência diferente, que é coletada em função do tempo. Faz uma tração de Fourier-Nice, tem um espectro de massas, tá? O que você pode fazer nesses instrumentos híbridos é usar isso em conjunto. Então, enquanto o Orbitrap está fazendo uma determinação de massas que é mais lenta, aqui ele está fazendo um MS-MS, porque aí você ganha tempo. Então, enquanto aqui em cima você está fazendo uma detecção que é lenta, aqui você está fazendo uma detecção mais rápida com resolução baixa, mas pelo menos você tira o padrão de fragmentação, tá? Imagina a quantidade de dados que isso vai gerar. E aí você tem o melhor dos dois mundos. Eu tenho alta resolução, grande velocidade e bastante capacidade de fazer MS-MS no mesmo instrumento, tá? E basicamente é isso, certo? Esse é um instrumento híbrido, tá? Tem outros instrumentos híbridos também, se você quiser construir ou quiser ver o que pode ser fornecido, tá? Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, para resumir para vocês, isso aqui eu não vou nem mostrar porque é só um detalhe mais da operação do quadrupolo, tá? A gente pode até tratar isso em detalhe, mas tem na literatura também. Então, para resumir essa história, o que a gente viu na primeira aula de massas é como massas funciona a princípio, o modo mais comum de usar, que é o modo mais clássico, que é a ionização por elétrons, e como você trabalha um pouco com o espectro com ionização por elétrons para pegar, por padrão de fragmentação, quais são suas espécies. A gente tratou de outras fontes de ionização. Nessa aula a gente viu os detectores de massa. São vários detectores de massa, cada um tem uma utilização diferente, tá? Você tem que escolher o detector de massa com a necessidade que você tem. Então, se você estiver procurando alta resolução, você vai... deixa eu colocar o slide de novo aqui. Se você estiver procurando alta resolução, você vai dar preferência para o tempo de voo ou FTICR. Tempo de voo é mais rápido que o FTICR. FTICR tem uma resolução maior, só que é muito mais caro do que alguns dos TOFs, tá? Quadrupolos são ótimos, são mais baratos e te dão possibilidade de MS-MS, mas você não tem uma resolução muito alta, tá? Então, se vocês entenderam como esses espectrômetros funcionam, que eles podem ser utilizados em conjuntos e conseguem entender a física de operação, é o objetivo dessas duas aulas, tá?
Se você quiser se aventurar mais nessa questão de espectrometria de massa, que é um campo bem vasto, dá uma olhada na literatura, eu estou à disposição, vocês me encontram online, é meio do instituto, eu posso entrar em contato com vocês sem problema nenhum, ok? Então era isso, obrigado pela atenção até agora e bons estudos!